Sétimo ano, Ciências Naturais, página 137. Atividade 1. Misturas homogêneas e heterogêneas. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você irá compreender quais são as características de uma mistura. Vamos praticar. Você já manchou alguma camiseta com caneta esferográfica? Essa situação é muito comum e chata, pois não é fácil remover manchas de caneta ou canetinhas em roupas brancas. Existem muitas dicas na internet que nos ajudam a tentar resolver esse problema, dentre elas temos a de molhar um chumaço de algodão com álcool e passar sobre a mancha, retirar o excesso com um pano seco e em seguida repetir essa ação várias vezes. Existem alternativas como substituir o álcool por detergente neutro e muitas outras mais. Mas você sabe do que é constituída a tinta da caneta esferográfica? 1. Descreva se você conhece alguma forma de retirar tinta de caneta esferográfica de uma camiseta e você sabe do que é feita a tinta de uma caneta. Como funciona uma caneta esferográfica? A tinta, geralmente, é feita à base de óleo, que é rapidamente absorvido pelo papel, ou de um solvente como o álcool, que evapora rápido. Também leva corantes, resinas e outros aditivos. Isso garante uma tinta viscosa, que não escorre do tubo, mas não muito grossa, para não entupir a carga. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 138. Descrição da imagem. Arte colorida. Uma caneta esferográfica cor azul está em pé destampada com o bico para baixo e tampa encaixada acima. B. Carga. Durante a fabricação da caneta, é injetado neste tubinho entre 0,5 e 1,5 ml de tinta. Aí, uma centrífuga remove todo o ar, ajudando a manter o líquido lá dentro. O ar também é retirado da ponta, para criar um vácuo que ajude a tinta a fluir desse reservatório para a ponteira. C. Buraquinho. Serve para igualar a pressão atmosférica dentro e fora do tubo. O ar que passa por ali preenche o espaço deixado pela tinta consumida, evitando um vácuo que a puxaria para a parte de cima da carga. Nas canetas sem furo, a carga é selada e pressurizada. Conforme a tinta é gasta, o ar comprimido se expande para ocupar o espaço liberado. D. Esfera. É onde a mágica acontece. Feita de latão, aço ou carboneto de tungstênio, ela é acoplada como uma luva. Mas ali há espaço suficiente para que a bolinha gire livremente, em qualquer direção, distribuindo a tinta uniformemente no papel. Esse mesmo mecanismo é usado nos desodorantes do tipo Roll-On. A esfera também funciona como uma tampa, evitando que o contato com o ar seque a tinta no reservatório. Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-traço estranho-como-caneta-esferográfica. A cor da tinta da caneta preta é preta. 2. Você já percebeu que a tonalidade das canetas esferográficas mudam de acordo com a marca? E das canetinhas? Escreva se você já percebeu isso. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 139. Observe a imagem. Você vai precisar de descrição da imagem. Arte colorida. Um copo com um pouco de álcool na cor azul, mais ou menos a quantidade de um dedo. Um lápis no topo do copo preso a uma fita adesiva e um pedaço de papel dentro do copo ao centro. A escrita marca da caneta aponta para o papel dentro do copo. Uma caneta esferográfica preta e um lápis. Uma tira de papel de filtro, de coador de café, recorte aproximadamente na largura de um dedo indicador. Um copo de vidro transparente, um pouco de álcool, suficiente para encostar na tira de papel. Faça uma pequena marca no papel com a caneta esferográfica. Tome cuidado para não encostar na borda, deixe a uns 2 centímetros da borda. Coloque a tira de papel no copo com álcool, como mostra a figura. Não deixe a marca da caneta encostar no álcool. Fixe o papel em um lápis, com auxílio de uma fita adesiva e aguarde por alguns minutos. 3. Descreva o que você observou.
Sétimo ano, Ciências Naturais, página 140. Cromatografia é o nome de um processo de separação e identificação de componentes de uma mistura. Essa técnica é baseada na migração dos compostos da mistura, os quais apresentam diferentes interações por meio de duas fases. 4. Utilizamos o método de cromatografia para separarmos a mistura de corantes de uma caneta esferográfica, mas enfim, o que são misturas? A. Considere que uma mistura é um composto formado por mais de uma substância. Com base nessa informação, quais itens a seguir podem ser considerados misturas? Descrição da imagem, figura 1, foto colorida de granito preto Via Láctea com veios brancos lembrando um mármore. Descrição da imagem, figura 2, foto colorida de 4 rolos de cobre cor marrom dourado um sobre o outro. Descrição da imagem, figura 3. Foto colorida de água de mar, duas ondas uma após a outra. A primeira onda tem cores branca e azul clara. Descrição da imagem, figura 4. Foto colorida de um cálice de óleo de cozinha cor dourado sobre uma mesa cor azul. Descrição da imagem, figura 5. Foto colorida à esquerda uma jarra com leite, à direita um copo de leite sobre uma mesa, ao fundo 2 girassóis e um arbusto verde. B. Por que saber a composição das misturas é importante? Sétimo ano, Ciências Naturais, página 141. 5. Investigando algumas misturas. Considere as seguintes combinações e responda: leite mais água, água mais açúcar, pedras mais água, pedras mais arroz, óleo mais água. A. Considerando as misturas observadas, quais podem ser facilmente separadas? B. Considerando as misturas observadas, quais não podem ser facilmente separadas? Por quê? C. Considere as definições a seguir e associe cada uma delas às misturas citadas nos itens A e B. Misturas que possuem componentes diferentes e que podem ser fisicamente separadas são chamadas de heterogêneas. Na atividade prática, elas são representadas por Sétimo ano, Ciências Naturais, página 142. Misturas em que não são possíveis distinguir os componentes são chamadas de homogêneas. Nessas misturas, se um componente é líquido e o outro não, temos uma solução. Na atividade prática, elas estão representadas por adaptação do Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais, sétimo ano, páginas 236 a 238. Mundo desconhecido, como funcionam as canetas esferográficas. https://www.youtube.com/w-a-t-c-h, sinal de igual, H, O, maiúsculo, T, B, I, o maiúsculo, X, maiúsculo, 7, I, maiúsculo, A, maiúsculo. Manual do Mundo, o segredo das cores das canetinhas, cromatografia. https://www.youtube.com/w-a-t-c-h, sinal de igual, 7, V, R, L, maiúsculo, traço, B, maiúsculo, N, maiúsculo, C, T, maiúsculo, P, W. Atividade 2. Separação de misturas. Trilhas de conhecimentos. Vamos explorar um pouco mais sobre as misturas. Você observou na atividade anterior que o óleo mais água formam uma mistura heterogênea. Quais são as consequências ambientais dessa mistura? Nesta atividade, você irá compreender quais são as características de uma mistura. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 143. Óleo de cozinha usado pode contaminar água, solo e atmosfera. Descarte do produto no lixo ou na pia traz graves consequências para o meio ambiente. Batata frita, coxinha, pastel. São muitas as frituras gostosas que vão à mesa do brasileiro. Muita gente não sabe, porém, o que fazer com o óleo usado para preparar essas delícias. O resultado é que, na maioria das vezes, esse óleo é jogado na pia, no ralo ou mesmo no lixo comum. O despejo indevido de óleo na rede de esgoto ou nos lixões contamina a água, solo e facilita a ocorrência de enchentes.
O consumidor consciente pode evitar que isso aconteça reutilizando o óleo para fazer sabão, ou procurando alguma empresa ou entidade que reaproveite o produto. O óleo que chega intacto aos rios e às represas da cidade fica na superfície da água e pode impedir a entrada da luz que alimentaria os fitoplânctons, organismos essenciais para a cadeia alimentar aquática. Além disso, quando atinge o solo, o óleo tem a capacidade de impermeabilizá-lo, dificultando o escoamento de água das chuvas, por exemplo. Tal quadro é propício para as enchentes. Fonte, texto adaptado, https://www.acatu.org.br/notícia/uleu-de-cozinha-usado-contaminar-água, solo-e-atmosfera. Vamos praticar. 1. Escreva sobre a importância de descartarmos de forma correta o óleo de cozinha que utilizamos em nossas casas. 2. O texto comenta sobre a reutilização do óleo de cozinha, como por exemplo, fazer sabão. Como o óleo de cozinha é descartado na sua residência? Você considera este descarte correto? 7º ano, Ciências Naturais, página 144. 3. Crie uma frase ou um desenho para incentivar as pessoas a fazerem o descarte consciente do óleo de cozinha. Nesta etapa, vamos falar um pouco mais sobre misturas e seus processos de separação. Ao lavar uma louça suja, é comum utilizarmos sabões ou detergentes para ajudar na lavagem e retirada dos resíduos e gorduras. Por que isso acontece? Sabões e detergentes, do latim deterege igual limpar, facilitam a limpeza, pois são substâncias capazes de quebrar a gordura, devido às características das suas moléculas, facilitando assim a eliminação de gorduras. Existem vários processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas importantes em nossas vidas. Podemos citar como exemplo os processos para o tratamento de água e efluentes, separação dos componentes do lixo para devida reciclagem, análise de sangue nos laboratórios, entre outros. Para isso, utilizam-se métodos específicos de separação de misturas. Vamos praticar. 4. Em meio copo com água da torneira, adicione óleo de cozinha, 2 colheres de sopa. Agite com uma colher e descreva o que você observou. 7º ano, Ciências Naturais, página 145. 5. Após 5 minutos, observe novamente essa mistura, em seguida acrescente algumas gotas de detergente, colorido de preferência, sem agitar. Faça essa etapa algumas vezes, descrevendo o que você observou. 6. Ao final, agite essa mistura com uma colher e descreva novamente o observado. 7. Escreva o que você descobriu com essa experiência. Danos do óleo no litoral do Nordeste vão durar décadas, dizem oceanógrafos. Após deixar um rastro tóxico por milhares de quilômetros, óleo chega a mangues e corais na costa da Bahia em um estágio mais difícil de ser limpo e com alto risco de contaminar o meio ambiente durante anos, segundo especialistas. A contaminação química dura muito mais tempo do que aquilo que a poluição visual pode sugerir. Essa afirmação se refere à mancha de óleo que atinge boa parte do litoral brasileiro desde 30 de agosto. Foi necessário muitos voluntários para limpar praias, estuários e manguezais desde que a contaminação chegou à costa da Bahia. 7º ano, Ciências Naturais, página 146. Especialistas consideram que o derivado de petróleo deveria ter sido barrado antes de chegar à areia e entrar pelos rios. Entretanto, se o óleo já chegou à costa, a limpeza deve ser feita na maior velocidade possível, na tentativa de evitar que ele volte para o mar com o movimento das marés ou que as substâncias tóxicas ali contidas se entranhem nos variados sedimentos costeiros. É preciso continuar os cuidados e a manutenção das áreas, pois mesmo que essa pareça limpa, o impacto pode seguir oculto por muitos anos. Essas substâncias contaminam todos os organismos do ambiente e isso facilmente cai na cadeia alimentar. Um pequeno peixe, por exemplo, pode comer algo que esteja contaminado.
Isso entra na cadeia até chegar no peixe que consumimos, alerta especialista, criadora do perfil Oceano para Leigos, no Instagram. Texto adaptado, https://g1.globo.com/natureza/desastre, ambiental, petróleo, praias/notícia/2019/10/21 do, óleo, no, litoral, do, nordeste, val, durar, décadas, dizem, oceanógrafos. G, H, T, M, ele, publicação 21 de outubro de 2019. Vamos praticar. Observe as informações, a seguir, sobre os diferentes métodos de separação de misturas e conforme a descrição do método, escolha uma das misturas e complete o quadro. Depois, classifique cada uma das misturas em heterogêneas e homogêneas, como primeiro exemplo. Exemplos de misturas: amendoim e suas cascas, orégano dessecado e sal, areia e pedrinhas, sal e areia, ferro e areia, café, tinta de caneta, feijão cru e milho de pipoca cru, água do mar, sal e água do mar, água e areia, óleo e água. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 147. Tabela transformada em texto. Tabela para realização da atividade. Vamos praticar. 4 colunas da direita para a esquerda, nome do método de separação. Segunda coluna, descrição. Terceira coluna, serve para misturas que são. Quarta coluna, serve para misturas que são. Peneiração, método usado para separar sólidos, que possuem tamanhos diferentes, com auxílio de peneiras, que podem ter diferentes tamanhos. Serve para misturas que são heterogêneas. Serve para misturas que são areia e pedrinhas, de solução fracionada, método usado para separar substâncias por meio da adição de um solvente, como a água. Uma das substâncias da mistura deve ser solúvel ao solvente usado. Filtração, método que separa substâncias sólidas e insolúveis de substâncias líquidas. Decantação, separação de substâncias que possuem densidades diferentes, o que fez com que uma fique sobre a outra. Evaporação, consiste em aquecer a mistura até que o líquido evapore e fique apenas o sólido. O líquido é perdido no processo. Destilação, separação de sólidos e líquidos por meio da diferença entre os pontos de ebulição. O líquido pode ser recuperado. Cromatografia, método que permite separar e identificar os compostos que estão em uma mistura, por meio da migração dos compostos em uma placa e com o uso de um solvente. Levigação, consiste em passar a mistura de 2 sólidos pela água. Um dos sólidos irá flutuar e o outro, afundar. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 148. Continuação da tabela transformada em texto. Catação, consiste em recolher com as mãos os materiais diferentes entre si. Ventilação, consiste em separar substâncias que possuem densidades diferentes por meio do vento. Separação magnética, método que separa substâncias magnéticas de outras por meio de um ímã. Adaptação do Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais, sétimo ano, páginas 258 a 260. Manchas de óleo no Nordeste, https://g1.globo.com/natureza/vídeo/entenda, manchas, de, óleo, no, nordeste, em, 5, pontos, 803819.html. Manual do Mundo, a quase lâmpada de lava, https://www.youtube.com/w-a-t-c-h, sinal de igual, T, maiúsculo, U, maiúsculo 4, A, S, maiúsculo, 5, K, maiúsculo, G, V, maiúsculo, X, U, maiúsculo. Atividade 3, o tempo não para. Trilha de conhecimentos. O.
Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras. À sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Fonte, adaptação, trecho do poema Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. 7º ano, Ciências Naturais, página 149. Vamos praticar. 1. Sabemos que nossa idade é contada em anos. Escreva uma lembrança de sua infância, que você sente saudade, e qual era a sua idade nessa época. 2. Escreva abaixo o nome e a idade de todos que moram em sua casa. Os movimentos da Terra e as medidas de tempo. O conceito de tempo é algo bastante complexo e fascinante. Ele pode ser abordado sob o ponto de vista das mais diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, a sociologia, a biologia, a história, a psicologia e, em particular, a física, na qual esse conceito tem uma enorme importância, pois é a base para muitas das suas teorias mais importantes. A rotação da Terra é o movimento giratório que ela realiza sobre si, estabelecendo um eixo de simetria que transpassa seu centro e que determina, em sua interseção com a superfície. 7º ano, Ciências Naturais, página 150, do planeta, os polos geográficos Norte e Sul. A rotação acontece no sentido anti-horário, se vista por um observador estático em relação às estrelas, quando situado sobre o Polo Norte. A duração do assim chamado dia sideral, o tempo necessário para a Terra completar uma volta completa sobre si, 360 graus exatos, é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, 23 horas 56 min 4,09 s. Tendo o planeta um perímetro aproximado de 40.075 km na linha do Equador, a sua velocidade de rotação medida nesta linha, ou seja, em seu diâmetro máximo, é de aproximadamente 465 metros por segundo 1.674 km por hora. Em relação ao Sol, o tempo de rotação médio, o dia solar médio, é de 24 horas. O dia solar, período entre duas passagens sucessivas do Sol sobre o meridiano local, varia ao longo do ano, sendo sempre superior ao dia sideral. A diferença entre o dia sideral e o dia solar deve-se à translação da Terra, que consiste no avanço do centro da Terra ao longo de uma curva fechada em redor do Sol, estabelecendo uma trajetória conhecida por órbita. Para a Terra, essa órbita aproxima-se muito de uma órbita circular, mas, a rigor, é uma curva chamada elipse. A velocidade com que a Terra percorre tal órbita é variável ao longo do ano, mas esse movimento dá-se com a velocidade em média por volta de 30 km/s, ou seja, a cada segundo, a Terra desloca-se 30 km no espaço em sua trajetória em torno do Sol. Durante a translação, o eixo de rotação da Terra mantém um ângulo de aproximadamente 23 graus Celsius ou uma reta normal ao plano da órbita da Terra. Uma translação completa ao redor do Sol leva um ano sideral e tem uma duração aproximada de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, a uma velocidade orbital média de 29,78 km/s. Como não pode haver todos os anos um 366º dia com as cerca de 6 horas que sobram, a cada 4 anos realiza-se um ajuste no nosso calendário e adiciona-se mais um dia ao ano, sendo que este ano se denomina bissexto. Nossa rotina, com diversos compromissos e tomadas de tempo, deve estar muitas vezes organizada precisamente. Dependendo do ponto de vista e do que iremos fazer, podemos ter a sensação desse tempo passar mais rápido ou mais devagar, mas uma coisa é certa, o tempo não para. Referências, https://coluna/a/luta-contra-tempo/https://pt.wikipedia.org/wiki/dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/ano, https://pt.wikipedia.org/wiki/translação, _da_terra, https://pt.wikipedia.org/wiki/rotação, _da_terra. Imagem, arte colorida, fundo preto representando o movimento de translação e rotação da Terra. Ao centro o Sol cor amarelo, ao redor uma curva fechada ligando por uma linha vermelha 4 planetas coloridos estabelecendo uma trajetória conhecida por órbita. Fim da imagem. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 151. 3. Quais os movimentos da Terra que determinam a medida do dia, a medida do ano? Preencha a tabela abaixo de acordo com os dados apresentados no texto anterior. Tabela transformada em texto com 2 colunas e 5 linhas. Primeira linha, velocidade de rotação da Terra. Segunda linha, duração média de um dia solar. Terceira linha, velocidade orbital média da Terra durante o movimento de translação. Quarta linha, duração aproximada de um ano. Quinta linha, ângulo do eixo de rotação da Terra. Medição do tempo. Descrição da imagem, foto colorida, fundo azul claro de um relógio de pulso analógico cor prata, número algarismos romanos, ponteiro representando 9 horas e 7 minutos. Para medir o tempo é necessário um referencial e um evento que se repita com regularidade, por exemplo, a rotação da Terra. O tempo marcado pelo relógio não é universal, mas sim uma construção histórica. Medir o tempo significa, em princípio, registrar coincidências. Quando alguém marca um compromisso, digamos às 9 horas e 8 minutos do presente dia, está informando que ela estará no local combinado quando os ponteiros grande e pequeno do relógio coincidirem com as marcas relacionadas a esse momento. A medida de tempo requer, portanto, um aparelho que produza eventos repetitivos e regulares, o relógio. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 152. Nos relógios mecânicos o oscilador normalmente é constituído por um sistema massa-mola e nos relógios elétricos o oscilador pode ser construído apenas com componentes elétricos, mas por questões de precisão, é muito comum que as oscilações deste sejam controladas por um cristal. Embora relógios com elevada precisão sejam artefatos encontrados com uma enorme facilidade, nas mais variadas formas, modelos e tamanhos nos dias atuais, e às vezes custando pouco, tal precisão e acessibilidade é algo muito recente na história das sociedades. Na época das grandes navegações, há cerca de 500 anos, dispositivos como estes estavam apenas nos sonhos dos navegadores. Prêmios milionários eram oferecidos para quem conseguisse construir um relógio com precisão requerida à navegação àquela época, visto que a determinação da longitude quando em alto mar não era viável por meio da observação das estrelas, a menos que se estivesse de posse de tal equipamento com precisão razoável. Em suas primeiras versões, a construção de relógios com incertezas de dezenas de minutos ao dia já implicava em um grande progresso. Na ausência de relógios artificiais, a humanidade valeu-se, ao longo de sua história, da regularidade observada em certos fenômenos naturais, com destaque aos astronômicos, estabelecendo seus padrões para determinação e medida do tempo. Nestes termos, à rotação da Terra devemos o intervalo de tempo conhecido por um dia. As fases da Lua devemos a definição de semana, período equivalente a 7 dias, a alunação serviu de base para a definição de mês e à translação da Terra devemos o conceito de ano. As unidades de tempo mais usuais são o dia, dividido em horas, e estas em minutos, e estes em segundos. Os múltiplos do dia são a semana, o mês, e o ano, e este último pode agrupar-se em décadas, séculos e milênios. Fonte/adaptação, https://pt.wiki.org/wiki/tempo, sinal de jogo da velha, medição, _do_tempo, atividade 4,
Que rapidez! Trilha de conhecimentos, movimento e velocidade. Se observarmos bem o mundo em que vivemos, perceberemos muitas coisas em movimento. A cinemática é o ramo da física que se ocupa da descrição dos movimentos de pontos, corpos ou sistemas de corpos, grupos de objetos, sem se preocupar com a análise de suas causas. Um objeto encontra-se em movimento se a sua posição for diferente em diferentes instantes. Se a posição permanecer constante, o objeto estará em repouso. Para podermos determinar a posição do objeto, será necessário usarmos outros objetos como referência. Se a posição do corpo em estudo. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 153. Variar em relação ao referencial, objetos em repouso usados como referência. O corpo estará em movimento em relação a esse referencial. Assim, o movimento é um conceito relativo, já que um objeto pode estar em repouso em relação a um primeiro referencial, mas em movimento em relação a um segundo referencial. Deslocamento é o vetor resultante da subtração do vetor posição final pelo vetor posição inicial, ou seja, é o espaço percorrido. Na física, velocidade relaciona a variação da posição no espaço em relação ao tempo, ou seja, qual a distância percorrida por um corpo num determinado intervalo temporal. É uma grandeza vetorial, possuindo direção, sentido e módulo, esse último chamado de rapidez e de dimensões, sendo medida no Sistema Internacional em metros por segundo, m/s. Outra unidade bastante utilizada também é o km/h, quilômetro por hora. Descrição da imagem: foto colorida de uma pista de corrida de maratona cor vermelha com 8 maratonistas iniciando a largada com uma perna à frente e outra atrás. Todos vestem roupas coloridas e tênis apropriados. À direita da foto referencial de largada de cada atleta. Fontes/adaptação https://pt.wikipedia.org/wiki/cinemática https://pt.wikipedia.org/wiki/velocidade. Vamos praticar. 1. Lembre-se do trajeto que você percorre para ir à escola e escreva o nome de corpos ou objetos que geralmente você observa em movimento pelo caminho. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 154. 2. Para podermos determinar a posição do objeto, será necessário usarmos outros objetos como referência. Pensando nisso, se você estiver dentro de um carro a 60 km por hora, podemos afirmar que você estará em movimento ou repouso. Explique sua resposta. 3. Qual é a unidade de medida utilizada nas vias de trânsito e no velocímetro dos automóveis para medir a velocidade? Velocidade média é a razão, divisão, do deslocamento pelo intervalo de tempo. Faça os cálculos e complete a tabela de acordo com o exemplo. Descrição da imagem, transformado tabela em texto 5 colunas e 7 linhas. Da direita para a esquerda coluna 1, nome dos exemplos, coluna 2, distância percorrida, coluna 3, tempo gasto, coluna 4, razão, coluna 5, velocidade média. Linha 1, zebra, distância percorrida 128 km, tempo gasto 2 horas, 128,2, velocidade média 64 km por hora. Linha 2, peixe agulhão, distância percorrida 330 km, tempo gasto 3 horas. Linha 3, leoa, distância percorrida 40 km, tempo gasto 0,5 horas. Linha 4, falcão peregrino, distância percorrida 640 km, tempo gasto 2 horas. Linha 5, carro F1, distância percorrida 645 km, tempo gasto 3 horas. Linha 6, trem-bala CRH 380, distância percorrida 330 km, tempo gasto 3,5 horas. 4. Todas as vias de circulação de automóveis possuem um limite de velocidade regulamentado e em muitos pontos, esse limite é fiscalizado por radares fixos ou móveis. Para você, qual é o objetivo dessa limitação da velocidade máxima?
Sétimo ano, Ciências Naturais, página 155. A Crew Dragon atingiu uma velocidade incrível. Crew Dragon Demo 2 é o primeiro e atual voo tripulado da nave Crew Dragon da SpaceX, lançado dia 30 de maio de 2020. Crew Dragon é a primeira missão tripulada a ser lançada dos Estados Unidos, desde a STS-135 em 2011, e a primeira missão lançada a partir dos Estados Unidos com 2 astronautas, Douglas Hurley e Robert Behnken, desde a STS-4 em 1982. A primeira tentativa de lançar no dia 27 de maio foi abortada aos 16 minutos e 54 segundos antes do lançamento. NASA e SpaceX miraram a data secundária de 30 de maio de 2020, 19 horas e 22 minutos. O Falcon 9 foi lançado da plataforma LC-39A, do Kennedy Space Center no dia 30 de maio a incrível velocidade de 27.000 km/h e a cápsula Crew Dragon foi acoplada com o adaptador pressurizado PMA2 no módulo Harmony no dia 31. Hurley e Behnken se juntarão à Expedição 63 por vários meses. A acoplagem e desacoplagem são realizadas de forma autônoma pela nave, mas monitorada pela tripulação. O primeiro estágio pousou de forma autônoma. Ao retornar, a Crew Dragon pousará de paraquedas no Atlântico, onde será recuperada. A cápsula foi batizada como Endeavour, em homenagem ao ônibus espacial com o mesmo nome. Ao final de seu voo, a mesma terá realizado a mais longa missão espacial de uma nave tripulada estadunidense desde a Skylab 4. Fonte/adaptação, https://pt.wikipedia.org/wiki/Dragon_Demo-2. Descrição da imagem: foto colorida fundo azul do foguete Crew Dragon Demo 2 cor branca com logotipo e bandeira do ZEUA posicionado ao centro preso a suporte metálico cor preto. Foguete está na posição de lançamento. Vídeo do lançamento da Crew Dragon, https://www.youtube.com/WATCH, sinal de igual, 1, G, M, V, U maiúsculo, P maiúsculo, T maiúsculo, D, O, P maiúsculo, 4. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 156. Atividade 5, a locomoção dos seres vivos no meio. Trilha de conhecimentos. Os movimentos realizados pelos seres vivos são diversos e magníficos. Nesta atividade, você irá estudar os sistemas locomotores de alguns seres vivos que permitem a locomoção nos mais variados ambientes. Vamos praticar. Observe as imagens a seguir e responda às questões 1 e 2. Descrição da imagem: figura foto colorida de 3 pinguins pretos com manchas brancas ao redor no rosto nadando em águas esverdeadas. Os 2 pinguins acima e abaixo estão mais à frente e o do meio mais atrás à direita da foto. Figura 2. Foto colorida de um beija-flor cor azul, asas verde e roxo, olhos azuis e bico azul e laranja está em cima de um galho ao fundo cores translúcidas de amarelo e laranja fundo preto. 1. Relacione a maneira como essas aves se locomovem nos ambientes em questão, aquático, terrestre ou aéreo, com suas dietas. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 157. 2. Na sua opinião, que outras razões esses animais precisam se locomover pelos ambientes, além da busca de alimentos? Chama-se locomoção a capacidade que muitos organismos têm de se movimentarem nos ambientes em que vivem. No geral, a maioria dos seres vivos se locomovem por motivos relacionados à sua sobrevivência, pela fuga, busca de alimentos, reprodução, entre outros. As formas de locomoção dos seres vivos são bastante diversificadas. Os mamíferos normalmente deslocam-se com o auxílio dos seus membros, os peixes com as barbatanas, a maioria das aves e alguns insetos com as asas e patas, muitos protozoários com cílios ou flagelos, ou ainda por movimentos ameboides, ou seja, modificando a forma do seu corpo.
Os seres humanos também podem se locomover andando ou através de máquinas por eles construídas, como a bicicleta, o automóvel, o trem, o avião, o barco, entre outras. Nas imagens do pinguim e do beija-flor, mesmo se tratando de aves, percebemos que cada uma ocupa um ou mais ambientes, sejam eles aquáticos, terrestres e aéreos, e seus corpos apresentam adaptações para que possam se locomover nesses locais. Fonte/adaptação: https://pt.wikipedia.org/wiki/ locomo%, C maiúsculo, 3% A maiúsculo, 7% C maiúsculo, 3% A maiúsculo, 3, O, sinal de jogo da velha, locomo, porcento, traço, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 7%, C maiúsculo, 3%, A maiúsculo, 3, o sublinhado do sublinhado seres sublinhado vivos. Para ampliarmos nossos estudos, observe as imagens a seguir sobre a adaptação das patas de alguns animais. Imagem: foto colorida das patas frontais de um elefante marrom. Está com a tromba segurando uma melancia verde e esmagando com a pata direita. As patas estão sobre um terreno arenoso atrás e água escorrida à frente. Fim da imagem. Note que a forma dessas patas auxilia esses animais a se locomoverem no ambiente onde estão e contribuem para a sua sobrevivência. As patas de um elefante são pilares verticais, pois precisam suportar o grande peso do animal. São praticamente redondas. Embaixo dos ossos das patas dos elefantes existe uma camada gelatinosa que funciona como uma almofada de ar ou amortecedor. Por esta razão. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 158. Um elefante pode ficar de pé por longos períodos de tempo sem se cansar. Aliás, elefantes africanos raramente se deitam, exceto quando estão doentes ou aleijados. Elefantes indianos, em contraste, deitam-se frequentemente. O elefante é um bom nadador, mas não consegue trotar, saltar ou galopar. Tem 2 andares, o caminhar e um passo mais acelerado que partilha características com a corrida. Quando caminha, as patas funcionam como pêndulos, com as ancas e os ombros subindo e descendo quando o pé é colocado no chão. O passo mais acelerado não corresponde à definição habitual de corrida, porque os elefantes têm sempre pelo menos uma pata apoiada no chão. Andando a passo normal, um elefante anda a cerca de 3 a 6 km por hora, mas pode chegar a 40 km por hora em corrida. Fonte/adaptação: https://pt.wikipedia.org/wiki/ elefante. Imagem: foto colorida do perfil de um pato branco, em sua cabeça algumas penugens preta, bico avermelhado e patas laranjas. Está sobre um gramado à direita um arbusto de folhas verdes. Fim da imagem. O pato é uma ave que pertence à família Anatidae. Pode ser encontrado tanto em água doce como salgada e alimentam-se de vegetação aquática, moluscos e pequenos invertebrados. Seu tamanho, geralmente, é menor que os gansos e cisnes. Pode-se identificar os machos principalmente pela coloração diferente e mais vistosa. Algumas espécies de patos, quer selvagens, quer domesticadas ou criadas em cativeiro, são utilizadas pelo homem na alimentação e vestuário. As penas. O pato é um dos poucos animais da natureza que anda, nada e voa com razoável competência. É dotado de perfeito senso de direção e comunidade, ou seja, de viver em grupos. Fonte/adaptação: https://pt.wikipedia.org/wiki/ pato. 3. Descreva, com suas palavras, como é a pata de cada animal das imagens anteriores. Na sua opinião, por que esses animais têm as patas com esses formatos? Sétimo ano, Ciências Naturais, página 159. 4. Que outras formas de locomoção de animais você se lembra? Se necessário, você pode exemplificar indicando alguma espécie. Atividade 6. A locomoção dos protozoários. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade você irá estudar o reino protista, que envolve algas e protozoários.
Esses seres vivos habitam os mais diversos ecossistemas e algumas espécies podem ser parasitas. O modo de locomoção dos protozoários é bastante diversificado e curioso. Vamos praticar. Movimento dos protistas. O reino protista inclui organismos eucariontes conhecidos como protozoários e algas. Os protozoários são heterótrofos e unicelulares, já as algas são autótrofas e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 160. Eucarionte, apresenta núcleo das células delimitados por membrana nuclear. O material genético fica no interior do núcleo. Autótrofos, seres vivos que utilizam recursos químicos tais como luz, água e compostos inorgânicos para produzir energia para seu metabolismo. Heterótrofos, refere-se àqueles seres vivos que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Sua alimentação é através da ingestão de compostos orgânicos, sendo então, dependente de seres vivos autotróficos ou de outros heterotróficos para a obtenção de estes compostos. Alguns seres vivos são formados por apenas uma célula e, por isso são chamados unicelulares. Já os seres formados por duas ou mais células são chamados pluricelulares. As algas do reino protista têm clorofila, pigmento verde, e são capazes de realizar fotossíntese, sendo, portanto, autótrofas. Algumas algas podem ter outros pigmentos que lhes conferem as cores marrom ou vermelho. Já os protozoários são, geralmente, de vida livre e aquática, podendo ser encontrados na água doce, salobra ou água salgada. Levam vida livre também em lugares úmidos, rastejando pelo solo ou sobre matéria orgânica em decomposição, ou agem como parasitas de diversos organismos, podendo gerar doenças. Os protozoários são classicamente divididos em 4 grupos de acordo com o seu meio de locomoção. Os ciliados se locomovem na água através do batimento de cílios numerosos e curtos e aparece geralmente em água doce e salgada, e onde existe matéria vegetal em decomposição. Os flagelados utilizam o movimento de um único e longo flagelo, são de vida livre e muitos deles são parasitas de seres humanos. Os sarcodíneos utilizam pseudópodos falsos pés, moldando a forma do seu próprio corpo para se locomover. É o grupo onde é encontrada a ameba, que usa muitos pseudópodes para sua locomoção. Os protozoários que não possuem organelas locomotoras são chamados esporozoários. A área que estuda os protozoários denomina-se protozoologia. Fonte/adaptação, https://pt.wikipedia.org/wiki/protozo% C maiúsculo 3% A maiúsculo 1 rio. O reino protista é formado por algas e protozoários. Cite uma semelhança e uma diferença entre esses dois grupos. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 161. 2. Uma característica para classificar os grupos de protozoários é o tipo de locomoção. Observe as imagens e perceba qual a estrutura de locomoção indicada pela flecha. Em seguida, indique com um X qual grupo pertence cada protozoário. Figura 1, arte colorida, fundo rosa translúcido claro e escuro de flagelos. Ao longo da figura observa-se longos tecidos cor pink com pontos pretos flutuando pela foto. Figura 2, arte preta e branca de protozoários acima da direita para a esquerda. Letra 1, a amoeba limax tem a forma de uma gota grande mesclando preto e branco em seu interior. Letra B, a amoeba binucleata forma arredondada maior mesclando pontos maiores e menores preto em seu interior. Letra C, a amoeba proteus forma de tentáculos com muitos ramos saindo de seu interior. Pontos pretos mesclam seu corpo. Letra D, a amoeba radiosa forma de tentáculos com ramos mais finos parecendo uma estrela do mar. Pontos pretos em seu interior. Letra E, a amoeba verrucosa forma arredondada parecida com uma flor em seu interior. Pontos mesclados de preto. Letra F, a amoeba polipodia corpo de formas arredondados com 5 tentáculos saindo de seu interior mesclados de preto. Figura 3, arte colorida fundo translúcida cor bege e dourado de um balante de um coliformas arredondadas cores marrom. Dourado está flutuando em superfície molhada. Figura 1, cada protozoário pertence a
ciliados, flagelados, sarcodíneos. Figura 2. Cada protozoário pertence a ciliados, flagelados, sarcodíneos. Figura 3. Cada protozoário pertence a ciliados, flagelados, sarcodíneos. Doença de Chagas. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente pelo inseto popularmente chamado de barbeiro. Para ampliar nossos estudos, que tal pesquisar um pouco mais sobre essa doença? Procure informações sobre como é a transmissão dessa doença, quais são os sintomas, como é realizado o diagnóstico, quais medidas de prevenção e de tratamento. Existem muitos sites interessantes que poderão contribuir com sua pesquisa. Carlos Chagas, em seu laboratório no Instituto Oswaldo Cruz. https://wikimedia.org/o/Carlos_Chagas_2. J.P.G. Sétimo ano. Ciências Naturais. Página 162. Atividade 7. Prática esportiva. Os ossos e os músculos do corpo humano. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade você irá compreender que músculos e ossos são grandes responsáveis pelo mecanismo de locomoção do corpo humano. O esporte tem comprovada importância na qualidade de vida de qualquer pessoa. A atividade esportiva contribui não só para o desenvolvimento físico, como também é uma poderosa ferramenta de ajuda na reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência. Mais que isso, o esporte pode transformar tanto a vida de uma pessoa com deficiência que em pouco tempo de prática, ela pode estar representando o Brasil nos maiores eventos esportivos do mundo. E isso pode acontecer na escola mesmo. Existem as Paralimpíadas Escolares que tiveram a sua primeira edição em 2009. Este é o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar e muitos talentos foram descobertos nestes e em outras competições. Veja alguns exemplos de paratletas a seguir. Descrição da imagem. Figura 1. Foto colorida do atleta paraolímpico brasileiro velocista Alain Fonteles que está correndo em uma pista de atletismo. O atleta utiliza prótese ortopédica endoesquelética em aço que substitui suas pernas amputadas, está vestindo um shorts verde, camiseta azul com número 0221 e óculos escuros. Ao fundo à direita atleta participando da corrida. Figura 2. Foto colorida da pose de Raíssa Machado, paratleta de lançamento de dardo, morena, cabelos médios ondulados. Utiliza cadeira de rodas, está com dardo na mão direita, veste calça azul e camiseta amarela e azul escrito Brasil em letras azuis. A atleta está em salão de esportes iluminado, chão vermelho e pares claras. Figura 3. Foto colorida, fundo translúcido de preto, verde, perfil do recordista Petrúcio Ferreira Moreno, está sorrindo de braços abertos, braço esquerdo amputado abaixo do cotovelo, veste short azul, camiseta azul com nome do Brasil e da marca Nissan, está de braços abertos. Figura 4. Foto colorida em ginásio de esporte da mesa tenista Bruna Alexandre, amputada do braço direito, rebate bola com a mão esquerda em jogo de tênis de mesa preta, veste short saia preta e laranja, veste camisa verde com acabamento nas mangas e gola de amarelo e emblemas de patrocínio à frente. Ao fundo duas pessoas acompanham partida. Com certeza esses e tantos outros atletas, cuidam muito bem do corpo, com músculos definidos, ossos fortes e habilidades impressionantes. Vamos conhecer agora a natureza dos ossos e dos músculos. Topa? Como será que eles funcionam e se constituem? Texto adaptado de https://eu-traço-quero-me-traço-deficiência, sinal de jogo da velha, sinal de tio, T, E, X, T, sinal de igual,
quero maiúsculo por 120 exercitar, traço, o maiúsculo por 120 esporte por 120 pode por 120 transformar por 120, por 120 vida por 120 de por 120 pessoas por 120 com por 120 deficit por cento, traço, C maiúsculo, 3, por cento A maiúsculo N, C, I, A, social, por 120 de por 120 pessoas por 120 com por 120 deficit por cento C maiúsculo, 3% A maiúsculo, N, C, I, A. Acesso em 27 de junho de 2020. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 163. Sistema esquelético humano. O esqueleto humano é formado pelos ossos e tem como principais funções sustentação do corpo, locomoção, proteção dos órgãos vitais como o encéfalo, que é protegido pelo crânio e os pulmões e o coração, que são protegidos pelas costelas e pelo externo. Os ossos também armazenam as células sanguíneas e reserva de cálcio. O esqueleto humano constitui-se de peças ósseas, ao todo 206 ossos no indivíduo adulto, e cartilaginosas articuladas, que formam um sistema de alavancas movimentadas pelos músculos em conjunto com os tendões. Os ossos do corpo humano variam de formato e tamanho, sendo o maior deles o fêmur, que fica na coxa, e o menor o estribo que fica dentro do ouvido médio. Vamos praticar. 1. Considerando o esqueleto humano, escreva quais suas principais funções. 2. Exemplifique o nome de alguns ossos do corpo humano que você conhece. Escreva também a localização de esses ossos no corpo. Sistema muscular humano. O sistema muscular humano é o conjunto de músculos que nos permite movimentação do esqueleto, produção de calor, postura e sustentação do corpo. As células que constituem os músculos são chamadas de fibras musculares ou miócitos. Existem dois tipos de tecidos musculares, liso e estriado, sendo o estriado dividido em estriado cardíaco e estriado esquelético. Leia a seguir algumas informações sobre cada tipo de músculos. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 164. Músculo liso. As fibras são alongadas, sem estriações. Esse tipo de músculo se contrai independente da nossa vontade, ou seja, fazem movimentos involuntários. Exemplos: os órgãos internos do corpo humano. Músculo estriado esquelético. É formado por células cilíndricas e alongadas e possuem vários núcleos numa célula, multinucleadas. Esse músculo é voluntário, isto é, realiza movimentos de acordo com a nossa vontade. Exemplo: bíceps. Músculo estriado cardíaco. As fibras são estriadas e ramificadas. O núcleo é centralizado e apresenta contração rítmica involuntária. Exemplo: coração. Observe as imagens dos tipos de músculos. Descrição da imagem, figura 1, foto colorida de músculo esquelético formado por células cilíndricas alongadas cor marrom com nuances amarelas. Figura 2, foto colorida de músculo liso com fibras representadas nas cores mesclando amarelo, dourada, marrom, laranja e preto. Figura 3. Foto colorida de músculo cardíaco com fibras estriadas e ramificadas longas em cores mesclando as fibras em marrom, amarelo e pontos pretos. Fim da imagem. O movimento dos músculos é controlado pelo sistema nervoso. Existem mais de 600 músculos no corpo humano. O sistema nervoso recebe as informações do corpo e reage de acordo com elas. Facilmente se percebe que qualquer problema ou alteração existente no corpo afeta o sistema nervoso. Fontes, adaptações. https://pt.wikipedia.org/wiki/ sistema, muscular. https://pt.wikipedia.org/wiki/ fibra, muscular. 3. Escreva a seguir algumas funções do sistema muscular humano no corpo. Sétimo ano, Ciências Naturais, página 165. 4. Descreva o que diferencia em cada um dos 3 tipos de tecido muscular presentes em nosso corpo. 5.
considerando um atleta ou paratleta que apresentamos no início da atividade, como e onde os 3 tipos de tecido musculares atuam durante a prática esportiva. Para saber mais sobre Paralimpíadas, acesse http://chc.org.br/Paralimpíadas-você-conhece/